Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso de leitura, reflexão e estarmos com os olhos postos em Ti, Senhor, para aprender com o Senhor, para ouvir, Pai, a Tua voz, através da Tua Palavra. Senhor, usa-me conforme a Tua vontade, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Pai, eu reconheço a minha pequenez, a minha limitação e sei, Pai, que de mim eu não posso fazer nada sozinho. Por isso eu peço que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, tanto me guiando na leitura da Tua Palavra e nas explicações, como também, Paizinho, preparando os ouvidos e o coração daqueles que estão ouvindo. Que eles não foquem em mais nada, Pai, que toda distração, Senhor, seja repreendida e que o coração deles esteja totalmente voltado ao Senhor, para o bem de todos nós, Senhor. Paizinho, eu te agradeço pela oportunidade e pelo privilégio de poder, de alguma forma, Senhor, contribuir com o Teu amor, com essa obra redentora de reconciliação das pessoas do mundo com o Senhor. Porque nós sabemos que o pecado nos separa de Ti. E a pior coisa que poderia nos acontecer, Senhor, é ter uma vida distante do Senhor, longe da Tua presença, longe do centro da Tua vontade, na casa, à mesa com o Senhor, onde as coisas se tornam mais fáceis. Não que nós não enfrentemos problemas, Pai, mas a fé e a certeza de que nós estamos com o Senhor nos dá tranquilidade para suportar as dificuldades e vencer cada uma delas, porque nós não as vencemos por força, por inteligência ou por competência própria, mas porque o Senhor está à nossa frente e nos dá a vitória. Somos dependentes de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amados, nós iniciamos no último devocional um tema que é os mandamentos de Jesus no Sermão do Monte, que é o primeiro sermão público escrito nos Evangelhos, que está lá em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, e nós vamos percorrer todo este sermão. Lembrando que Jesus é Deus, que estava na terra naquele tempo, que veio para reconciliar, para trazer aqueles que estavam distantes do Pai para junto dele. E ele mesmo diz que ele e o Pai são um. E nós vamos ver ao longo de toda a palavra de Deus que Pai, Filho e Espírito Santo formam um único Deus, muito embora dividido em três pessoas, em três responsabilidades diferentes, mas todos feitos da mesma essência. Um mistério, como eu sempre digo, que a nossa mente humana é incapaz de compreender. Entenda, amados, nós não podemos colocar Deus em observação para ser estudado. Ele é Deus, é insondável. O único capaz de sondar os pensamentos e a essência de Deus é o Espírito Santo, que nos dá o discernimento. Mas Deus revelou muito de quem Ele é, o que Ele espera de nós, um caminho seguro para a nossa vida, principalmente focando no futuro, porque o nosso tempo aqui na Terra é rápido, é passageiro. Passa como uma neblina que nasce o sol e a neblina se desfaz. O que são 70, 80, 90 anos, perto de uma eternidade.
mas aquilo que nós decidirmos nesta vida vai determinar como será essa eternidade, se na presença de Deus ou distante dele. Se é a salvação eterna ou se é uma condenação eterna. E isso, amados, não é uma palavra de uma religião ou inventada por um ser humano, mas isso é aquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra. Jesus fala sobre isto. Então, amados, eu não sei qual é a concepção que você tem de Deus. Eu não sei qual é o Deus que você imagina na sua mente, no seu coração, ou na religião que você foi criado. Eu sei que eu já imaginei Deus de muitas formas e já passei por muitas religiões até ter um encontro verdadeiro com Ele. E quando eu tive esse encontro com o Senhor, as escamas caíram dos meus olhos, como caíram a do apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Atos. E aí então eu vi. E eu entendi que Jesus Cristo não é uma religião, Jesus é Deus. Deus não é uma religião, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou o homem, criou a mulher, lá no Éden ainda, para ter um relacionamento com Ele, para viver com Ele. Mas o pecado os separou de Deus. E desde então o pecado vem reinando na terra. Mas desde aquele momento, desde Gênesis, nós vamos ver uma história de redenção de Deus. Um plano perfeito de Deus. A palavra de Deus é isso, amado. É uma história que conta do início ao fim. Como o homem se separou, caiu pelo pecado, e como Deus mesmo tomou a iniciativa de criar um plano perfeito. E na plenitude dos tempos, Ele mesmo vir à terra em Cristo Jesus, para nos revelar, para nos iluminar, para nós entendermos toda essa história até aquele momento e como as coisas deveriam caminhar de lá até o final. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí então ele está aqui nesse primeiro sermão público escrito, que a gente viu lá na última segunda-feira, o primeiro versículo dizendo que Jesus viu as multidões, subiu ao monte, os seus discípulos o acompanharam, ele se sentou, os discípulos naturalmente se sentaram em roda, em volta do seu mestre, para ouvir então os ensinamentos que ele daria. E as multidões vão chegando, porque a gente vê lá no final que as multidões estavam maravilhadas com os ensinamentos, com a doutrina de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas, mas como quem tem autoridade. E a gente falou que a autoridade tem aquele que vive o que ensina. Integridade, o que eu falo é o que eu faço. E se eu faço, eu sou autoridade para ensinar. E Jesus então começa com as bem-aventuranças, e nós vimos isso no último encontro, falamos bastante, fomos até o versículo 12, e hoje nós começaremos aqui, pela graça de Deus, a partir do verso 13, e iremos mais ou menos aí uns 30 minutos no nosso devocional, e depois daremos continuidade até o término deste sermão, se o Senhor assim permitir. Tá bem? Bom, primeiro eu quero reafirmar que eu amo vocês e que esse trabalho, muito embora seja um prazer, porque eu faço de uma forma voluntária e espontânea para Deus e é totalmente por amor, amados. Não quero absolutamente nada em troca. Eu não quero reconhecimento do ser humano. Eu não faço isso para te agradar. Eu faço isso para agradar ao Senhor, para que Ele encontre no teu coração uma terra fértil,
para que Ele abra os teus olhos e os teus ouvidos espirituais, para que você veja, ouça, compreenda, se converta, Converta, mude de caminho. Naturalmente, mude só o caminho que está errado. Eu sei que você é uma pessoa boa, eu sei que você faz o seu melhor, eu sei que é assim que você se vê. Mas, amado, a gente só consegue entender o que a gente está fazendo de certo ou errado se passarmos essas coisas por este filtro. Porque o certo e errado não pode estar firmado aos meus próprios olhos, à minha maneira de achar as coisas. Sabe por quê? Porque Deus, na sua palavra, diz que o coração do ser humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Se o meu coração ele é enganoso, eu não posso confiar nele. Se meu coração é desesperadamente corrupto, ou seja, ele se corrompe. E por que ele se corrompe? Ele se corrompe por algo que é bom para mim. Então, tudo aquilo que eu enxergar que estiver de acordo com os meus desejos humanos, eu tendo a buscar. Tudo que é mais fácil, tudo que me alegra, tudo que me dá prazer, tudo que é do meu interesse, eu tendo, amados, a criar um Deus ou buscar uma religião que vá agradar o meu coração. Mas nós não devemos ser assim, nós devemos buscar agradar a Deus. E aí sim, Deus satisfará os desejos do nosso coração. Mas antes, como nós vamos ver aqui mais adiante, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, nós devemos, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas ele nos acrescentará. Eu não vou fazer isso esperando algo em troca de Deus. Eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, porque eu respeito a Deus, porque eu sou grato ao Senhor por minha vida, por tudo que Ele fez por mim e faz e ainda fará, por ter me alcançado, por ter me dado graça, ter me dado salvação, por ter pago pelos meus pecados na cruz do Calvário. Eu que mereci a morte e a condenação por conta da minha rebeldia, dos caminhos errados e dos erros que eu cometia, andava contrário à sua vontade, mas Ele teve piedade, misericórdia, e o seu perdão me alcançou. Amados, é isso que por amor eu faço ao Senhor, e por amor a você também, porque eu não quero estar lá no reino dos céus sem você. Eu quero estar lá, mas eu quero que você esteja comigo. Então é com o maior amor, carinho e zelo pela palavra de Deus que eu estou dedicando esse tempo aqui com você. E você só está assistindo porque Deus assim quis. Nada foge ao seu propósito. Portanto, amado, abra o teu coração e ouça o que Deus tem a falar a você. Não dependa apenas de mim. Isto aqui, esta palavra, é para ser lida e meditada todos os dias. Leia. Se você não entendeu, pesquise. Quando você tem curiosidade, você vai no YouTube, você vai no Google, você tira dúvidas. Pode me escrever, eu terei o maior prazer em explicar. Amados, algumas pessoas podem dizer assim, falar assim, poxa, isso é fanatismo. Amados, amor, respeito a Deus não é fanatismo. E outra coisa, eu posso claramente dizer a vocês que eu vivi 2 momentos na minha vida. Um primeiro momento, eu estava fanático pelo mundo. Por quê? Porque tudo no mundo me agradava, menos a palavra de Deus, menos a Deus. Mas eu acreditava em Deus e eu me achava uma pessoa boa. Mas hoje eu vejo que eu estava completamente enganado. Então eu tenho 2 escolhas, amados, não existe a terceira. Ou eu amo o mundo, ou eu amo a Deus. E eu estou no mundo,
Mas não preciso viver como o mundo vive, porque eu não pertenço mais a este mundo. Eu pertenço ao reino de Deus. E enquanto eu estiver neste mundo, eu estou aqui para a glória dele. Tudo que eu fizer é para glorificar e santificar o nome de Deus. Eu estou aqui neste mundo como parte do corpo de Jesus Cristo, que tem um objetivo, que é continuar a obra que ele iniciou, é compartilhar o Evangelho e é dar continuidade a este ministério de reconciliação que Jesus veio dar o início na plenitude dos tempos, há 2000 anos. E isso vai continuar até a sua volta, mas quando ele vier, não haverá mais tempo de arrependimento. Por isso agora é o momento de nós anunciarmos o Evangelho, as boas novas de Deus. Amados, versículo 13, então Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amados, qual é a função do sal? O sal, ele dá sabor. O sal preserva o alimento. E Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra, mas nós não podemos perder o sabor, porque senão nós não prestaremos mais para nada, a não ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo aqui, amados, que as bem-aventuranças, aquela maneira como ele disse que nós deveríamos viver, de forma mansa, de forma pacífica, de modo que nós fôssemos chamados filhos de Deus, se perseguidos, que nós exultemos de alegria, porque perseguidos por pregar o Evangelho, perseguidos por sermos cristãos, é uma honra, porque grande é a nossa recompensa nos céus, né? Bem-aventurados, né? Porque somos humildes, né? Pobres de coração no sentido de abertos para as riquezas de Deus, para os seus ensinamentos, para aprendermos, para termos a instrução do Pai. E só com um coração humilde é possível que isso aconteça. Aliás, amados, olha que interessante, nós vamos ver aqui em Salmo, no capítulo 25, o salmista, né, que é Davi, ele vai dizer assim, olha, bom e reto é o Senhor, bom e reto é o Senhor, nós não. Nós vamos até Jesus falando isso, por que me chamas de bom? Bom só há um, é Deus, né? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Amados, Deus é bom porque Ele nos mostra o caminho. Ele nos tira daquele caminho de pecado, de engano, contrário à sua palavra, e nos direciona para o caminho dele, que é o caminho do reino. É o caminho da salvação, é o caminho que vai nos tirar da condenação. Por isso ele é bom. E se ele aponta, eu preciso olhar qual é a direção. A direção de Deus chama-se Sagradas Escrituras, amados. E ele continua no verso 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Amados, Deus só pode guiar os humildes na justiça dele, porque o arrogante não segue. O arrogante firma no seu próprio caminho, mesmo que contrário à vontade de Deus, e ensina os mansos o seu caminho. Amado, se você vive irado, se você está sempre brigando, discutindo, entrando em debates agressivos, xingando, condenando, amados, Deus não tem como te ensinar, porque só um coração manso é capaz de aprender. Só um coração humilde tem espaço para as riquezas
da palavra de Deus. E aí ele fecha aqui no versículo 10, todas as veredas, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, para aqueles que guardam os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Amém? Vamos continuando então. Você é sal. Sal. Amados, vale até a gente lembrar aqui uma coisa interessante que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados, percebem que a nossa boca precisa falar algo que transmita graça aos que ouvem. Isso é ser sal, dar sabor às relações, ser pacificador, ser manso, ser conciliador. Que a tua palavra dê graça, demonstre, transmita graça. Não fale besteira, não fale nada que não combine com a santidade do teu Pai, que está no céu. Você representa o reino de Deus aqui na terra. Ore ao Senhor para que Ele continue trabalhando o teu coração, assim como eu faço todos os dias. Senhor, continua trabalhando o meu coração, Paizinho. Que eu não me molde a este mundo, para que eu não tome a forma deste mundo, mas que eu seja transformado, ou que eu deixe que o Senhor me transforme pela renovação da minha mente, através da leitura da Tua Palavra, para que eu conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso está lá em Romanos capítulo 12, verso 2, como a gente mencionou no último encontro, no último devocional. Verso 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amados, Jesus é a luz do mundo. O apóstolo João fala isso lá no primeiro capítulo do seu evangelho, né? A luz do mundo estava aqui entre nós e Jesus nos chamou para sermos também luz do mundo. Isso é um convite, né? Deus transmitiu essa autoridade, nos incumbiu de sermos luz, assim como Ele é luz para este mundo. E nós não podemos estar escondidos, amados, porque não se esconde a lâmpada debaixo de um cesto, mas num lugar em que possa iluminar. Então, é o que eu estava dizendo, muito embora nós não pertençamos mais a este mundo, porque somos agora propriedade exclusiva de Deus, membros do seu reino, corpo de Jesus Cristo aqui na terra, nós fomos chamados para fora, nós fomos escolhidos por Deus para irmos ao mundo, para anunciar o seu evangelho da salvação, para que muitos possam ser salvos, assim como nós fomos. Eu espero e oro ao Senhor para que você seja. E se você tiver dúvida, amado, porque ainda não conhece a palavra do Senhor, porque ainda não tem um coração transformado conforme isto que nós temos visto, ore a Ele, peça ao Espírito Santo que te ajude e Ele vai fazer a obra, que Ele complete, amado, a obra que Ele iniciou na tua vida. Como eu sei que Ele completará a minha até aquele dia, o grande dia.
De novo, somos imperfeitos, somos pecadores, mas Deus busca corações sinceros, sinceros, que se arrependam quando percebem o seu erro, que se convertam do mau caminho como sinal de um verdadeiro arrependimento. Amados, não continue no erro, não insista no caminho errado, não se firme em religiões humanas que contradizem a palavra do Senhor. Ela é o filtro. Deus não é religião, Jesus Cristo não é religião. Então, para você saber se você está numa igreja como corpo de Cristo, né? Porque é importante que nós estejamos junto com os irmãos adorando a Deus. Isso faz parte do culto ao Senhor. Mas quando vocês estiverem lá, aquilo que vocês ouvem precisa ser coerente com o que está escrito. Se vocês estiverem num lugar que está ensinando algo contrário à palavra de Deus, saia de lá. É isso que a palavra diz. Fuja dessas pessoas. Fuja deste lugar. Busque um lugar que zele pela palavra do Senhor. Ou faça como eu fiz no começo. Quando eu li pela primeira vez a palavra de Deus, a minha primeira atitude foi me afastar de tudo. Me afastei das pessoas no sentido religioso, das religiões, né? Então me afastei das igrejas e todos os lugares e crenças por onde eu já havia passado, e passei por muitas, amados, por muitas mesmo. E não estou aqui fazendo a apologia a nenhuma delas, especificamente, tá bom? Mas o meu primeiro papel foi esse. Aí então eu comecei a ler e a orar ao Espírito Santo que me ensinasse, que me guiasse, né, no entendimento da sua palavra. E ele foi se revelando a mim. E ele sentiu a sinceridade do meu coração ao ponto de iluminar a minha mente, de me ensinar, de me lembrar tudo aquilo que ele me falou através da sua palavra. E hoje, quando eu oro, eu falo com o Senhor, e quando eu peço conselho, Ele me responde, me lembrando aquilo que Ele já escreveu, que Ele já deixou escrito, que Ele já disse. O Espírito Santo funciona assim, amados. Ele nos lembra. Jesus disse isso, né? Lá atrás, né? Na plenitude dos tempos, há 2000 anos, né? Eu orarei ao Pai que enviará um auxiliador, né? O ajudador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos falei. Então esse é o papel do Espírito Santo, mas eu só posso lembrar aquilo que eu já li. Você ama mesmo a Deus, amado? Já ouviu tudo que Deus tem aqui dito para você como um guia? Então, como um coração humilde, Ele vai guiá-lo pela palavra dele. Amado, você é luz do mundo. Que a sua luz brilhe diante dos homens que verão as coisas boas que você faz, que você fala, que tem a ver com essas bem-aventuranças e com os mandamentos do Senhor, como nós vamos ver. Esse é um sermão completo, amados. Deus vai falar conosco, vai nos dar aqui uma base muito sólida do que Ele quer para a nossa vida. E ao mesmo tempo que essas palavras são mandamentos dele, também são revelação dele. Revelação no sentido de que, poxa, eu nunca imaginei que eu seria feliz chorando, eu seria feliz pobre de espírito, eu seria feliz com fome e sede de justiça, porque se eu tenho fome e sede é porque está me faltando isso. Está faltando justiça neste mundo. Por isso eu estou sedento por isso. E que justiça é essa? Nós estamos sedentos da justiça de Deus neste mundo. Nós estamos pobres de espírito por falta da palavra de Deus neste mundo. Nós somos perseguidos por causa dos homens, porque levamos um evangelho que o mundo não quer aceitar.
porque o mundo é arrogante, porque o mundo é egoísta e porque o mundo está levando as pessoas para a perdição. Porque quando eu falo o mundo, existe um príncipe neste mundo que é inimigo de Deus. Amados, eu não falo nada por mim, eu estou falando apenas o que está escrito e revelado na palavra do Senhor. Mas se você não tiver essa compreensão, se você não ouvir a Deus, você será guiado pelo príncipe deste mundo. E esse mundo jaz no maligno. Mas aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Antes, aquele que te chamou e que te escolheu e que te redimiu e te perdoou e te tornou filho dele, o protegerá. Amados, nós fazemos essas boas coisas, então nós seremos luz do mundo, para que o mundo veja as nossas obras, mas não para que nos glorifiquem, mas glorifiquem o nosso Pai que está no céu. É o que nós vimos aqui no versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É para a glória de Deus e não para a nossa. Por quê? Porque se o mundo nos glorificar, nós recebemos a recompensa do mundo. Eu não quero a recompensa do mundo nem dos homens. Eu quero a recompensa do Senhor. Não que eu busque isso, mas Deus me recompensará por isso. E isso tem que ser algo do coração, amados, senão vira hipocrisia. O que eu falo não é aquilo que eu sinto. Então a gente precisa ter esse discernimento. Continuando aqui, já caminhando para o final, versículo 17: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Amados, lei e profetas, a lei e os profetas é uma referência ao Antigo Testamento. A lei dada por Moisés no Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, que vai de Gênesis até Deuteronômio, e os profetas, né? Então todo o Antigo Testamento era chamado assim. Era representado a lei por Moisés e os profetas por Elias. Né? Uma coisa que a gente já viu também em devocionais passados, né? E aí Jesus estava dizendo, eu não vim para mudar a lei, nem os profetas, eu vim para cumprir. Então Jesus estava dizendo assim, escuta, vocês entenderam completamente errado. Né? Vocês estão muito preocupados com o cumprimento de uma lei no sentido externo, né? Então comportamental, do que no coração de vocês. Eu vim aqui para cumprir a lei. E o cumprimento da lei não está apenas no comportamento externo, mas no coração de vocês. Aí ele vai continuar aqui no verso 18, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amados, entenda o que Deus está dizendo. O próprio Deus que inspirou todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, ele estava aqui dizendo claramente para nós, eu não vim mudar a lei. Entenda, vocês precisam entender o que eu estou falando à luz do que está escrito. Não existe contradição. Existe apenas um sentido mais profundo. A lei é a base, a lei são os princípios, mas vai muito além disso. E Jesus vai continuar a explicar essas coisas, né? Então nada vai mudar, nenhum i, nenhum tio. Amados, se você quiser conhecer os 10 mandamentos, você acha que conhece? Então, vá lá em Êxodo, capítulo 20, leia do versículo 3 ao 17 e veja quais são os 10 mandamentos que Deus deu. Não que as religiões inventaram, mudaram, mas a lei de Deus, e Jesus é Deus e está dizendo, eu não mudei nada, eu vim para cumprir.
Agora vocês vão entender nesse sermão o que é isso. Qual é esse cumprimento da lei? Continuando, verso 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amados, olha que coisa importante, né? Não existe mandamento menor ou pior. Até Tiago vai falar isso na sua carta. Aquele que escorregar em um dos mandamentos fica culpado por todos. Porque por um único pecado Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então a questão não é qual é o maior ou menor mandamento, muito embora até Jesus vai simplificar, né, os 10 mandamentos, ele vai resumir os 10 mandamentos de duas formas. Os 4 primeiros, ele vai dizer amar a Deus com todo o teu coração, com todo entendimento, com toda a tua força. Amar ao Senhor, em primeiro lugar, esse é o maior de todos. E o segundo, que é semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda sobe o nível depois. Vocês ouviram, né, que devem amar ao próximo como a ti mesmo, mas eu dou um novo mandamento a vocês. Ame o teu irmão, ame o teu próximo como eu te amei. E eu te amei até a morte pelos teus pecados. Eu, o justo, aquele que nunca pecou, o único sem pecado. Por isso, venceu o mundo e venceu a morte, aleluia, em nosso lugar, para poder morrer como justo em teu e a meu favor. Percebem, amados? Jesus não veio mudar a lei, mas cumpri-la. E aí então ele está dizendo, se você ensinar errado, você vai ser mínimo. Mas se você seguir e ensinar aos outros o caminho correto, então você será considerado grande. Amados, por que as religiões ou o mundo mudou a verdade de Deus? Por vontade própria, por ganância, a palavra vai dizer, por sorte da ganância, por poder, por atrair pessoas para um conjunto de regras, enredá-las com a palavra de Deus fora de contexto, para que pudessem se aproveitar delas. Assim começou. Só que muitos foram enganados e permanecem nelas até, eu diria que com boa consciência. Mas por boa consciência, confiando mais no homem do que em Deus. E Deus falou no Antigo Testamento, maldito é o homem que confia no homem. Bendito e abençoado é aquele que confia no Senhor. Amados, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai confiar no homem que criou a religião, ou você vai confiar em Deus, que te criou o universo, tem poder sobre a tua vida e a tua morte, tem poder sobre a tua salvação e a tua condenação. E ele vai, como um justo juiz, retribuir a cada um, segundo as escolhas e as decisões que fizeram. Amados, por que Jesus afirmou que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus? Porque os escribas e fariseus cumpriam a lei no comportamento externo para as pessoas verem, mas o coração delas estava corrompido, cheio de más intenções. Então Jesus de novo está dizendo, eu quero um coração íntegro. Eu quero um coração que, ou melhor, eu quero um filho, né? Eu quero alguém
Eu busco adoradores que me amam em espírito e verdade, mas que o seu comportamento externo represente o que ele é por dentro. Jesus está trabalhando aqui, amados, nesse sermão, o meu e o teu coração. Se você tiver sinceridade diante de Deus, o teu coração estará agora quebrantado, compungido. Eu tenho certeza que você vai fechar os teus olhos daqui a pouco e vai conversar com o Senhor e com o Espírito Santo e vai pedir ajuda a Ele. Vai pedir a Ele amor por sua palavra, revelação e iluminação. E vai dizer, Senhor, é a Ti que eu quero agradar. Amados, e Deus não quer sacrifícios. Deus, Ele quer obediência. A gente vai ver, por exemplo, amados, lá no Salmo 51, o rei Davi, ele estava arrependido de ter cometido um pecado terrível. Uma outra hora a gente fala sobre isso, né? Mas ele cometeu um adultério e depois ele mandou matar o marido dessa mulher, né, Batseba, que viria a ser até a mãe de Salomão, depois no futuro se torna mesmo esposa de Davi. É uma história bem incrível, assim, no sentido de que a Bíblia não esconde os erros das pessoas. E ela revela que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E veja que ele cometeu muitos erros e graves erros. Mas o coração de Davi era sincero e aqui ele tinha um arrependimento. Leia o Salmo 51. Mas eu vou ler só aqui um versículo, que é o 16 e o 17, onde Davi no final vai dizer assim, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria ao Senhor. Então, Davi dizia, não adianta eu oferecer aqui sacrifícios por conta do meu pecado. Naquela época era comum, né, sacrificar cordeiros e etc. para pagamento do pecado. Mas tudo isso era sombra, né? Sombra de Cristo que viria como um cordeiro de Deus perfeito e morreria uma vez por todas pelos pecados de todos aqueles que se arrependessem e voltassem para Ele, se convertessem a Ele. E ele continua assim, né? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então é isso que agrada ao Senhor, amado, um coração quebrantado, contrito, arrependido, que provoque frutos dignos de quem se arrependeu, ou seja, mudança de atitude, de comportamento, de direção de Deus. Amém? Vamos parar por aqui, eu fui além até do que havia programado, mas a gente continua, se o Senhor permitir, aí na próxima semana, com esse sermão maravilhoso de Jesus Cristo. Continue lendo a palavra do Senhor todos os dias e eu tenho certeza que Ele estará com você e te guiará em todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Pai amado, por Tua bondade, amor e misericórdia sobre a minha vida e a vida desses amados que acompanham esse devocional. Paizinho, o que eu mais desejo, muito embora eu saiba que nessa condição humana e imperfeita seria impossível, mas ter uma vida que te agrade, Pai. Senhor, continua me usando, me guiando, me dando a alegria da Tua salvação, Paizinho. Capacita-me, Senhor, para compartilhar a Tua palavra com essas pessoas tão amadas e queridas pelo Senhor e por mim também. Talvez eu nem conheça algumas delas, porque este vídeo fica no YouTube, mas, Pai, que eu possa sentir por elas aquilo que o Senhor sente por nós. Dá-nos um coração como o Teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer, a fazer toda a Tua vontade, a andar nos Teus caminhos. Deixa-nos, Paizinho, sermos transformados pela renovação da nossa mente,
para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, para o nosso bem e da nossa família e de todos aqueles que o Senhor nos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês. Amo a todos. Uma semana de paz, de bênção, de alegria, na presença do Senhor, no centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém.